Olá, queridos! Vamos à apostila 12, capítulo 2, página 19. Tudo certo? Apostila em mãos, lápis, caneta, marca-texto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre sexo e herança, ou seja, heranças genéticas ligadas ao sexo, aos cromossomos sexuais, tá? Determinação cromossômica do sexo. Aqui um pequeno histórico. É claro que aqui é mais para enriquecer o conteúdo. Então, você vai dar uma olhadinha nesse histórico lá na página 20 da sua apostila, né? Então, são fatos históricos em que despertaram conhecimento de vários cientistas em perceber que certas características aconteciam ou somente em homens, ou tinham exclusividade de mulheres, ou a maior ocorrência eram em homens ou mulheres, né? Não porque isso acontecia. E aí começou-se a estudar essas características, aonde esses genes estavam localizados, em que tipos de cromossomos eles estavam localizados. Bom, quanto a isso, nós temos aqui uma forma de representação diferente dessas heranças. E elas são classificadas através de sistemas. Primeiro, o sistema XY. Ele está presente em todas as espécies de mamíferos, incluindo a espécie humana, alguns invertebrados, como a mosca Drosophila melanogaster, e certas plantas também. Cariótipos de células diploides masculinas e femininas contêm um par de cromossomos sexuais e os outros cromossomos, os autossomos. Então, nós temos cromossomos sexuais, um par de cromossomos sexuais. Células somáticas dos machos, dois conjuntos de autossomos e um par de cromossomos sexuais constituídos pelos cromossomos X e Y. E células somáticas das fêmeas, dois conjuntos de autossomos e um par de cromossomos X. Então, os machos, os homens, eles são X, Y em relação aos cromossomos sexuais. E as fêmeas, as mulheres, são X, X em relação aos cromossomos sexuais. O cromossomo X maior que o Y e apresenta um locus gênico sem correspondência. Sexo masculino heterogamético, ele produz dois tipos de gametas. Então, ele vai produzir espermatozoides com X, espermatozoides com Y. Sexo feminino homogamético, homo porque é igual, então produz um só tipo de gameta. Então, todos os óvulos só têm cromossomo X. Espécie humana, indivíduos cromossomicamente normais têm cariótipos 44 autossomos, né? 44 cromossomos, todos que acontecem em todas as células do nosso organismo, exceto nos gametas, né? E tem dois cromossomos sexuais, sendo X e Y no homem, X, X na mulher. Os cariótipos podem ser representados pelas formas que estão sendo indicadas ali, né? Eu posso escrever 46,XY para um homem, 46,XX para uma mulher, ou 44A de autossomos mais XY, ou 44A mais XX, certo? Aqui a gente tem o cariótipo, né, de um homem. Então, veja, do par 1 até o par 22 são cromossomos autossomos. E nós temos ali X e Y, são os cromossomos sexuais. Essa imagem está ali na página 21 da sua apostila, tá? Também uma imagem parecida, né, da sua apostila. A gente vê ali, ó,
né, dos pais, o homem e a mulher. Então, os espermatozoides, né, formados vão ter, como é um sexo heterogamético, espermatozoides Y e espermatozoides X, a mulher só X. Então, vai dar origem a quê? Ou um filho homem, XY, uma filha mulher, XX. Erros da determinação do sexo em humanos. Então, nós vamos ter aqui questões diferentes ou normal. Então, uma trissomia do X. Então, mulheres que têm 3X, tá? Elas podem ser normais ou ter algum retardo mental, mas são geralmente férteis e normais. Síndrome de Klinefelter, tem 2X, então ela vai ser 47XXY. Se tem Y, então é uma síndrome exclusiva masculina, tá? Então, o que vai apresentar de característica esse indivíduo? Atrofia testicular e esterilidade, estatura geralmente acima da média, os membros desproporcionalmente longos, então braços mais longos que o normal, ginecomastia, desenvolvimento das mamas. Acompanhe ali na página 22, ok? Os cariótipos dessas síndromes. Síndrome de Turner, 45X0, não é O, X0. Então, é uma mulher que só tem um X, ok? Ela pode ter retardo mental, não é obrigatório. Os caracteres sexuais secundários não se desenvolvem, os órgãos genitais permanecem com aspecto infantil. Síndrome do duplo Y. Então, é um homem que tem XYY. Então, homens que têm essa característica, eles têm fenótipo normal, são férteis e apresentam estatura acima da média, tá? Não interfere em nada o seu desenvolvimento. Outro sistema é o X0, ocorre nas ordens Orthoptera e Odonata e Hemiptera. Orthoptera são os gafanhotos, Odonata, libélulas, Hemiptera, percevejos, ok? Então, aqui o que nós temos? O macho, né, ele é X0, ele é heterogamético, e a fêmea, XX, ela é homogamética, ok? Sistema ZW. Em aves, alguns insetos, como coleópteros, né? São os besouros, lepidópteros, como as borboletas. Olha ali no desenho, você vai perceber a diferença que ocorre nesse sistema. Aqui, os machos são homogaméticos, ZZ, e as fêmeas são heterogaméticas, ZW, ok? Então, outra característica, página 23. Determinação sexual em abelhas. Olha lá na página 24, o esqueminha lá em cima, né? Então, nós temos aqui a formação dos zangões, das rainhas e operárias. As rainhas e operárias, elas são originadas da união entre óvulos e espermatozoides, de uma fecundação. Mas o zangão não. O zangão é por uma reprodução assexuada, partenogênese. É um tipo especial de reprodução assexuada, onde o óvulo se desenvolve sem ser fecundado e dá origem a um novo indivíduo. Então, o zangão ele é formado desta forma. Cromatina sexual, 1961, Mary Lyon propôs a hipótese de Lyon, segundo a qual um dos cromossomos X das células dos embriões femininos se condensa e se torna inativo, fenômeno que ficou conhecido como lyonização. Okay? Em conjunto de células está inativado o cromossomo X de origem paterna e em outro o cromossomo X de origem materna. Ao nascimento, as mulheres têm um verdadeiro mosaico de células com cromossomo X paterno e células com cromossomo X inativo, como dá para a gente perceber aqui no exemplo, né?
na ilustração, no colorido da ilustração. A cromatina sexual é um leucócito neutrófilo apontado pela seta. Então, ela vai estar aqui, ó, vai estar no organismo, né, mostrando essa cromatina, essa parte celular aqui, ok? Cromatina sexual. Então, veja, o homem normal, ele não tem a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. A mulher tem. Ela apresenta, tá? Síndrome de Turner, não tem. Duplo Y, também não. Klinefelter, tem. Né? Daí tem que analisar outras características. E a trissomia X tem dois corpúsculos de Barr. Tá? O que essa foto faz aqui no meio dos slides, né? Esse animal tão bonito, né? Um tricolor, um branco, malhado com um bege, um caramelo e preto. Qual o sexo desse animal? Tem como eu ter ideia qual o sexo desse animal somente pela sua pelagem? De modo geral, de quase que 100%, sim. Esse aqui é um caso bem diferente em relação à cromatina sexual. Então, ali existe o padrão de pelagem por um alelo XP, tá vendo ali o expoente P, pelagem malhada de branco e preto, e o XA de branco e amarelo. E esses alelos estão localizados no cromossomo X, tá? Então, não existem machos malhados de branco, preto e amarelo. Genótipos das fêmeas, que pode ser. Então, tá vendo ali, ó, os machos, pelo fato que essa diferença de cor na pelagem está relacionada com o cromossomo X, então o macho não consegue ter essa variedade tricolor. É muito raro aparecer isso, assim, é algo... é raro. Então, eu tenho quase que na totalidade desses animais tricolores, né, são do sexo feminino, ok? Heranças relacionadas ao sexo, né? Então, são aquelas em que estão aqui, né, relacionadas ao cromossomo X ou cromossomo Y. Então, geralmente são características que estão em porções não homólogas em relação de X a Y e em porções não homólogas em relação a Y com X. Então, essa partezinha, heranças, características que estão na parte vermelha do cromossomo X e verde no Y. Bom, vamos falar aqui heranças que são ligadas ao cromossomo X, tá? Exemplos: hemofilia, daltonismo, distrofia muscular do Duchenne. A hemofilia é uma doença hereditária que altera o mecanismo normal de estancamento das hemorragias. Então, ela é condicionada por um alelo recessivo, representado por XH. Esse H é expoente, tá, gente? É expoente, localizado na porção não homóloga de X. Então, tá ali o genótipo, veja, esse é o genótipo de uma mulher normal, é XHzão, de uma mulher normal portadora. Então, ela é normal, mas ela não tem hemofilia. Ela é XHzão, XHzinho, é heterozigótica. A mulher hemofílica é XHzinho. O homem, ou ele é normal, XHzão Y, ou ele é hemofílico, XHzinho Y, porque é uma herança ligada ao X, não tem no cromossomo Y. Tá? Então, a chance maior da hemofilia ocorre em homens do que mulheres. Tá? Então, aqui nós temos exemplos de cruzamentos, né, entre alguns tipos diferentes de genótipos, ok? Então, você veja lá, uma mulher normal, nesse primeiro exemplo, uma mulher normal portadora, né, com um homem que é normal. Então, a chance da hemofilia aparecer, veja, nos filhos, é um homem, XHzinho Y.
as mulheres, XHzão, 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 XHzinho, nenhuma com hemofilia, zero hemofilia. Ok? Então, a mulher, ela é portadora, ela é que transmite essa herança para o seu filho homem. Então, se um homem é hemofílico, ele recebe esse gene de sua mãe, porque o pai, para ele, para o filho homem, sempre vai dar cromossomo Y, porque é o cromossomo que vai definir o sexo masculino, é o Y. Então, a hemofilia, o daltonismo, que a gente vai ver logo a mais, são heranças herdadas da mãe para o filho homem, ok? Consegue ver o número que está ali? Se você conseguiu, você não é daltônico. Você não confunde as cores. Se você não conseguiu ver o número que está ali, seria bom você ir no oftalmologista, né? E fazer alguns testes para ver se você realmente é daltônico, né? Porque o daltônico não consegue perceber nenhum número nessa mistura de bolinhas, ok? Então, a doença é caracterizada pela incapacidade de se distinguir em cores, geralmente o verde e o vermelho. Então, existe um teste feito com as pessoas para poder detectar a característica, o daltonismo, tá? Também, igual a hemofilia, é uma característica ligada ao cromossomo X. A gente tem aqui o genótipo e o fenótipo, mesmo raciocínio, tá? Só que a letra agora usada é o D, isso é padrão. Então, XDzão, XDzão, é normal. XDzão, XDzinho, a mulher normal, mas portadora. XDzinho, XDzinho, mulher daltônica. XDzão, homem normal, Y, né? XDzinho, Y, o homem é daltônico. Então, a chance do daltonismo é muito maior em homens do que mulheres. A distrofia muscular do Duchenne é uma doença muito rara, onde a degeneração gradual da musculatura estriada e paralisia, incapacitante já avançada por volta dos 12 anos de idade. É determinada por um alelo recessivo ligado ao cromossomo X. Ok? Então, tá ali mostrando a mesma coisa, né? Então, todas essas heranças ligadas ao X, a chance maior ocorre no homem do que na mulher, né? Ou o homem, porque ou ele tem a característica ou ele é normal, né? É meio a meio. A mulher não, ela pode ser portadora, mas ainda não apresentar nenhum sintoma, nenhuma característica da síndrome enfim, da doença que está ali sendo mostrada. Herança ligada ao cromossomo Y restrita ao sexo, ou seja, são características que somente são encontradas no cromossomo Y, são chamados genes holândricos, ok? Isso acontece em homens exclusivamente. Por exemplo, diferenciação do testículo nos embriões de mamíferos, desencadeada pelo gene holândrico denominado SRY. Temos aqui genes com dominância influenciada pelo sexo. Em sua forma clássica, a calvície é determinada por um alelo autossômico cuja dominância depende do sexo. Nos homens, comporta-se como dominante, tá? Nas mulheres, como recessivo. Então, o alelo C1, muitas vezes a gente determina como Czão, determina a calvície, enquanto o alelo C2, ou Czinho, condiciona o fenótipo normal. Então, veja, o homem, ele é calvo, com Czão, 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 Czinho. Tá? Em vez de 1 e 2, use Czão, 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 Czinho. Fica mais fácil. Então, para um homem ser calvo, tem que ter o Czão, 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 Czinho. O homem normal é Czinho, Czinho. A mulher, ela é calva quando ela tem Czão, Czão. Quando ela é heterozigota ou quando ela é homozigota recessiva, Czinho, Czinho, ela é normal, tá? Então, a chance aqui maior de calvície genética é no homem do que na mulher. Calvície genética é aquela calvície em que a pessoa perde o cabelo da parte
superior da cabeça, tá? Então, não é quando tá caindo o cabelo, é só a perda da parte superior da cabeça. Então, essa é uma calvície genética, não tem o que fazer, certo? Aqui nós temos também a expressão limitada ao sexo. Então, são autossomos que manifestam-se apenas em um dos sexos, né? Então, estudos recentes sugerem que na espécie humana, o alelo que provoca hipertricose auricular, presença de pelos longos nas orelhas do homem, é um exemplo de um gene com expressão limitada ao sexo, ou seja, só acontece nos homens, tá? Outra característica aqui, outro exemplo, é do gado bovino da raça holandesa. Grande produção de leite, mas o patrimônio hereditário que determina essa característica, né, de produzir muito leite, está presente também nos machos, tá? Aqui o exemplo da hipertricose auricular, certo? Então não é só ter pelinho nas orelhas, são pelos bem longos, né, que acontece nas orelhas, e você vai ver essa característica somente em homens. Ah, mas se tirar, vai nascer de novo, porque é genético, é próprio do organismo da pessoa, não tem cura, ok? Não tem cura. Ela nasceu uma característica genética própria do seu organismo. Certo, terceiro ano? Terminamos então a parte teórica do capítulo 2. Então, façam os exercícios, ok? Quinta-feira estarei postando o gabarito das atividades. Então, procurem fazer os exercícios, resolver, leiam os textos da apostila, né? Se organizem, né? Não há necessidade de você fazer tudo de uma vez só, né? Faça aos poucos, monte uma rotina de estudo em sua casa, para que você consiga, com responsabilidade, dar conta de tudo aquilo que você tem que estudar aí durante esse bimestre, tá bom? Tenho certeza que você vai conseguir. A turma, de um modo geral, é uma turma muito boa, muito jóia, e que tem responsabilidade e capacidade de ter bons resultados, ok? Abraço a todos, até a próxima semana.